Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma semana, mais uma noite que estamos para ministrar e receber a palavra de Deus em nossas vidas. Após esse início de culto com esses 3 tópicos, vamos meditar nesse momento sobre a armadura de Deus. Eu gostaria de ler o que está escrito em Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao 18. E nós vamos escorrer nesse texto nessa noite. Diz assim, Efésios 6, 11 ao 18. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos dos vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus por essa palavra. Aqui, Efésios foi escrito por Paulo, é uma carta que ele escreve enquanto estava preso, então é considerado uma carta de prisão. Algumas cartas ele escreveu enquanto estava preso. Ele escreveu às igrejas da região de Éfeso e fala sobre Cristo, a igreja e a nova vida com Jesus. E nessa passagem que nós lemos, mostra que a nossa luta já começou. Nós estamos nesse mundo, somos cristãos, seguidores de Cristo, parecido com Ele, então nós temos uma luta, enfrentamos uma luta espiritual. E estamos enfrentando essas forças malignas espirituais. E então precisamos de armas espirituais. Não armas naturais, armas da inteligência, força física, mas armas espirituais, que são providenciadas por Deus. E Ele nos provê cada uma delas. E que como cristão temos, nessa passagem nós vemos que temos um novo guarda-roupa. E esse guarda-roupa é um traje de guerra. Assim como os soldados romanos, nós temos que ter cada item dessa armadura. E nós vamos ver mais para frente cada item por item desse novo guarda-roupa que nós temos que ter e dessa armadura que nós devemos nos revestir. Então nós vamos acompanhar aqui, vamos estudar versículo por versículo, começando no versículo 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, se revestir é o quê? Se cobrir. Nós devemos nos cobrir e não com alguns aparatos apenas, ou algumas partes do nosso corpo. Mas aqui diz que nós devemos revestir de toda. Então, é colocar todas as partes dessa armadura. Não apenas o que nós temos, ou o que nós queremos, ou o que nós gostamos, mas revestir, se cobrir totalmente com toda a armadura. E essa armadura não vem de homens, não é a nossa força, não é a nossa inteligência, a nossa riqueza, a nossa sabedoria ou qualquer qualidade humana. Nós devemos revestir de toda a armadura que vem de Deus. São armas espirituais para guerrearmos espiritualmente contra governos
hostes malignas que estão atuando, mesmo que nós não vemos, existem. É mais real do que esse mundo que a gente vê. Então, o inimigo ele anda ao nosso derredor, querendo uma brecha para poder tragar. Então, nós não podemos dar brechas, deixar com que ele venha se achegar até nós, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Então, não deixe nenhuma hoste maligna chegar na sua vida e nas nossas vidas. Continuando no versículo 11, diz que devemos revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o diabo é o inimigo de nossa alma, de nossas vidas. Ele é astuto, ele é o acusador, ele é o enganador. Então, ele usa de artimanhas, talvez daquilo que a gente deseja muito, talvez daquilo que a gente é fraco, humanamente falando. Então ele vai nos tentar, vai nos provar, vai querer nos ludibriar. Então nós devemos nos revestir para estarmos firmes, firmes em Deus, contra qualquer cilada, armadilha desse inimigo que nós temos, que é o diabo. Assim nós estaremos firmes, inabalados e protegidos contra qualquer cilada. Agora, se nós não estivermos revestidos de toda a armadura, nós temos o que temer. Agora, se estivermos revestidos, não temos o que temer. Nada desse mundo, nenhuma circunstância, nenhum mal, nenhuma economia falida, nenhum país, nenhuma mentira do diabo, nenhuma doença, não devemos temer nada, porque estamos protegidos pela armadura de Deus. No versículo 12, diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o nosso inimigo não é um vizinho, não é um parente, não é uma pessoa, qualquer pessoa que possa te fazer o mal. Esses não são os inimigos de nossas vidas. Mas sim, quem muitas vezes usam essas pessoas, espiritualmente falando, para nos perturbar, para mentir, para enganar, para acusar, para tentar tirar a minha e a sua paz. Mas não deixe que o inimigo alcance o objetivo dele, que é justamente matar, roubar e destruir. Roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, matar os nossos sonhos e destruir a nossa vida espiritual, familiar, num geral. Não deixe que ele alcance esse objetivo. Então, para isso, devemos estar firmes em Deus. Não fique com raiva de pessoas que fazem o mal para você, mas ore e peça discernimento a Deus, como agir, o que está agindo por trás daquela situação, daquela vida, daquela pessoa. Então, peça discernimento a Deus, tenha paz que excede todo entendimento, que vem de Deus. Então, o reino de Deus é o quê? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, nós devemos viver o reino de Deus aqui na terra. Então, traga a justiça de Deus através da sua vida, a paz e a alegria no Espírito Santo. Não podemos dar brechas e sermos influenciados por setas malignas nas nossas mentes. Não podemos. Veio alguma seta, algum pensamento contrário, querendo fazer você desistir, olhar para trás, se menosprezar, dizer que você não presta, que você não é importante, que nada dá certo. Repreenda isso em nome de Jesus. Isso são setas, dardos inflamados do maligno para tentar tirar a nossa alegria. Então repreenda, peça a Deus força, sabedoria, discernimento e se revista da armadura de Deus. Versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então,
sabendo que o inimigo de nossa alma e nossas vidas não é carne nem sangue, não é uma pessoa específica, mas sim o diabo, Satanás e seus demônios, nós devemos tomar essa armadura de Deus para resistir o dia mau. E havendo feito isso, estarmos firmes para enfrentar esse inimigo. Devemos tomar todas as partes dessa armadura. E nós vamos ver, a partir de agora, cada parte, cada componente importante dessa armadura. No versículo 14 diz: estai, pois, firmes. Diversas vezes nessa passagem está dizendo para estarmos firmes. E firmes somente revestido da armadura de Deus. Firmes e perseverantes em Deus, não em nada humano, somente nele. Senão nós ficamos instáveis. 14 diz: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Em outras versões dizem, tomando o cinto da verdade, que é a primeira parte da armadura que eu gostaria de falar. O cinto da verdade, o cinturão da verdade. Cingindo é cobrindo. Então nós devemos cobrir com o cinto da verdade. A verdade, ela liberta. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o cinto também, ele une a armadura à pessoa. Assim como a verdade nos une a Deus. Fazendo esse paralelo de cinto e verdade que une a armadura, nós somos unidos a Deus através de Cristo, que é a verdade. Cristo mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade em Cristo. Os soldados eram cobertos com um cinto que servia também como suporte para a espada. Assim como a verdade serve e é a palavra de Deus, que é a nossa espada, que a gente vai ver lá na frente, o 6º item dessa armadura. Devemos ser cobertos da verdade e não deixar que o pai da mentira, que a Bíblia também declara que o diabo é o pai da mentira, nos atinja com as suas armas, que é justamente a mentira, o engano, as setas malignas. Então, seja coberto, seja revestido com esse cinto. E como podemos usar e devemos usar essa parte da armadura que é o cinto da verdade? Conhecendo a verdade que nos liberta, que é justamente a palavra de Deus. Então, conheça a palavra de Deus e se vista do cinto da verdade. Continuando o versículo 14, que diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Segunda parte dessa armadura que eu gostaria de compartilhar é a couraça da justiça. A couraça dos soldados romanos, dos soldados daquela época, era feita de metal e colocada sobre o peito e o abdômen dos soldados, para proteger justamente os órgãos vitais dos soldados. E nós somos os soldados de Cristo. E essa armadura espiritual, a couraça da justiça. Um dos órgãos que o inimigo nos ataca e quer nos atingir e derrubar e nos matar, que é um órgão vital, é justamente o coração. Eu gostaria de compartilhar contigo que proteja o seu coração com a justiça. Proteja os seus órgãos vitais com essa couraça forte da justiça. Em Provérbios 4:23 diz: precisamos guardá-lo e protegê-lo, pois procedem as fontes da vida. O coração nós devemos guardar e proteger, pois dele procede as fontes da vida. Então, faça isso com a sua vida. Proteja, revestindo da couraça. E como usar esse utensílio? Buscando a justiça de Deus, guardando o coração e crendo em Jesus. Assim vamos procurar fazer o que é justo, o que Jesus faria em nosso lugar.
Justiça é a qualidade de agir corretamente. Então devemos buscar isso. E somente através da palavra de Deus, de Jesus, crendo nele, nós vamos procurar agir corretamente. Então, segunda parte da armadura, couraça da justiça. Versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Terceiro item da armadura, calçados da paz. Nossos calçados é o evangelho da paz. O que é o evangelho da paz? As boas notícias de paz que nós devemos levar e trazer para esse mundo e levar para todas as pessoas. E Jesus é a nossa verdadeira paz. Esse evangelho, essas boas novas, essas boas notícias, é levar Jesus para as pessoas que estão desesperadas nesse mundo, estão sem paz, não sabem o que fazer, com tanta maldade, com tantas coisas ruins, com tantas setas malignas, não têm a armadura de Deus. Então nós que estamos aqui aprendendo e nos revestindo da armadura de Deus, devemos levar esse evangelho da paz. Os nossos pés nos levam aos lugares por onde nós pisamos. Os pés que nos levam, aos lugares. Então nós precisamos ser levados pela paz. E os nossos caminhos também devem ser de paz. Os nossos pés precisam estar protegidos para não pisarmos em armadilhas ou ciladas. Devemos ter um calçado. E esse calçado espiritual é justamente a paz. Sermos pacificadores. E como nós devemos utilizar? Anunciando o Evangelho de Cristo por onde pisarmos. Através de Cristo que traz a paz que excede todo entendimento. Independente de circunstâncias ruins, situações conturbadas, perdas, doenças, mortes, tanta coisa ruim que nós enfrentamos nesse mundo, Jesus já nos alertava, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aquele que esteja morto vai viver com Deus. Então, tenha fé nisso. Leve o Evangelho da paz. Versículo 16, e quarto item da armadura. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quarto item da armadura, escudo da fé. O escudo, ele protege o soldado. Ele nos protege. É feito para isso. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então o escudo da fé é justamente para nos proteger. E a nossa fé fortalecida, ela tem essa força de nos proteger. Assim como o escudo nos protege dos ataques do inimigo, a fé nos protege dos ataques do diabo, de todo e qualquer dardo inflamado. A fé é a certeza, como diz em Hebreus 11, a certeza daquilo que nós esperamos e convicção do que nós não vemos. Então ela nos ajuda a nos defender das acusações ou dúvidas que possam surgir em nossas vidas. Na nossa mente, no nosso coração. Será que Deus existe? A gente pode vir se questionar. Será que Deus está vendo eu passar por essa situação? Existem tantas situações ruins no mundo. Será mesmo que Deus é amor? Será que existe o céu? Muitas dessas questões já passaram por diversas cabeças, diversas vidas e pessoas que estão nos assistindo. Então, esse escudo que é a fé nos protege, embarrera todos esses pensamentos malignos, esses dardos inflamados de dúvida em relação a Deus, em relação à palavra de Deus, em relação à fé em Cristo, à salvação, à vida eterna, ao céu, ao inferno, ao diabo. Não devemos ter dúvida, devemos ter fé. E como usar? Creia em Jesus, tenha fé nele e não duvide. Acredite em Cristo.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor, Ele é o nosso alimento. Crê em Jesus, que nos ajuda a defender dessas acusações que possam surgir. Versículo 17, e quinto item dessa armadura. Tomai também o capacete da salvação. Então, o quinto item é o capacete da salvação. A cabeça é suma importância para a nossa vida. Então, nós temos que proteger certos da salvação. O capacete guarda a nossa mente, os nossos pensamentos, né? O capacete protege o cérebro, onde passa todos os pensamentos, a nossa mente. E o capacete da salvação impede qualquer outra vã doutrina venha entrar na nossa mente. Qualquer vento de doutrina, qualquer falso profeta, com a fé, o escudo da fé e o capacete da salvação, estamos protegidos contra essas ciladas de falsos mestres, de falsas doutrinas, aquilo que não provém de Deus. Como devemos usá-lo? Protegendo os nossos pensamentos e rejeitando qualquer doutrina que não seja bíblica, baseado na palavra de Deus, que é a Bíblia. Certos da salvação. A salvação tem que ser algo racional também. Nós devemos crer, acreditar e raciocinar. Eu sou salvo porque eu creio em Cristo. Aquele que crê em mim viverá. A palavra de Deus diz que a salvação é pela graça, não é mérito nosso. Isso não vem de nós, é dom de Deus, mas a salvação é mediante a fé. Então, o escudo e o capacete, a fé e a salvação, eles andam juntos. Devemos estar revestidos desses dois itens. Versículo 17. Continuando. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o sexto item é a espada do Espírito, que é o que nós vimos? A palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Tem que ser a minha e a sua regra de fé e prática nesse mundo, como nós devemos andar. E nos protege, a espada serve para proteger e também para atacar, para refutarmos qualquer seta maligna. Ela serve como proteção e como uma arma de ataque. É a palavra de Deus. Devemos estar com ela gravada no nosso coração. Como usamos? Confiando que a palavra é de Deus. Declarando as verdades da palavra de Deus, as verdades bíblicas. Devemos declarar, meditar, termos ela em nosso coração. Medite de dia e de noite. E assim nós vamos nos defender e também estarmos prontos para, se preciso for, atacar o inimigo com a palavra. Assim como Jesus fez quando estava sendo tentado no deserto, ele usou a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, devemos pegar esse exemplo de Jesus. O inimigo querendo tentar e achar alguma brecha, mas Jesus respondia na palavra. Tendo visto esses 6 itens ou equipamentos da armadura de Deus, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós vamos ler agora o versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse versículo 18 é a chave. Conforme nós vimos no início, que temos que ter um novo guarda-roupa, esse versículo 18 é a chave para nós abrirmos esse guarda-roupa e nos apossarmos de toda a armadura de Deus. Precisamos orar em todo o tempo. A oração
é a chave para nós tomarmos posse de cada item dessa armadura. Então, visto isso, ore em todo tempo, vigiando. Devemos vigiar e perseverando, perseverança e súplica. Então, ore, vigie. Um bom soldado, ele tem armaduras, tem os utensílios necessários, que já é dado por Deus. Agora, devemos, como bom soldado, tomarmos posse e vigiar, estarmos atentos, pedindo discernimento a Deus, às ciladas, às armadilhas, às setas malignas que vêm muitas vezes na nossa mente, no nosso coração, através de uma pessoa, através de uma situação, de uma facilidade, de algo que queira nos envolver. Não dê brecha para o inimigo, mas se revista da armadura de Deus, estando firme e perseverante, vigiando com a armadura e perseverante, e súplica por todos os santos. Para nós encerrarmos, tome posse da armadura, fique firme em Deus para combater qualquer combate contra o inimigo. Não devemos ter medo do inimigo, mas devemos ter fé em Jesus, nos apropriarmos do que a palavra de Deus diz que nós somos, que nós temos, crermos, acreditarmos e sermos ousados em Deus, sem medo, sem desespero. Estamos nesse mundo, sim, que acontece tantas coisas ruins, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Temos o Deus Todo-Poderoso, que é o provedor, que é o Deus de milagres, que é o Deus de promessa, que é o Deus que cura, que salva, que liberta, que abre porta onde não tem porta. Esse é o nosso Deus, Criador do céu e da terra, de todos os seres viventes. Ele nos criou. Então, creia em Deus. Não fale apenas para Deus o tamanho do seu problema, mas fale sim para o seu problema, para o diabo, para os anjos, para todos, o tamanho do nosso Deus, que é sobrenatural, infinito, onisciente, onipresente, onipotente. Creia nesse Deus verdadeiramente. Amém? Vamos estar orando por essa palavra, que o Espírito Santo possa completar em seu coração e que nós venhamos viver e nos revestir de toda a armadura de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais uma noite, por mais um momento de culto a Ti e de estudo da Sua palavra, Deus. Que venhamos aplicar em nossas vidas, Pai. Que venhamos crer verdadeiramente e tomarmos posse de toda a armadura que o Senhor já disponibilizou para nós. Que nós venhamos estar revestidos por Ti, Pai, contra qualquer cilada, seta maligna, qualquer pessoa que esteja me ouvindo agora, aonde estiver, talvez durante o dia, durante a semana, teve pensamentos malignos, ruins, de suicídio, pensamentos de isolamento, pensamentos de depressão. Nós repreendemos em nome de Jesus e damos liberdade ao Teu Espírito Santo a agir em cada lar e em cada vida, meu Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém.